Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo. Estamos aqui na nossa jornada maravilhosa de como construir um programa que usa inteligência artificial para resolver um problema de logística portuária. E se você não viu a aula passada, recomendo fortemente a dar uma olhadinha. Vai aparecer um card aqui em cima. Legal? Então, o que que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai falar ali como é que a gente pode considerar ou modelar o funcionamento de guindastes portuários que são imprescindíveis para tirar ou colocar a carga dentro de um navio porta-containers. E recomendo também, pessoal, lembrando que aqui a gente dá uma visão geral, tem uma playlist que a gente fez lá no nosso YouTube que está em inglês, enfim, e que você pode acessar, você pode utilizar para ver o que tem lá, o conteúdo, o código. A gente explica em mais detalhes. Aqui a gente dá uma visão geral para você falar, ah, interessante, vou dar uma olhadinha lá. Então, ok? Feito isso, pessoal, vamos então ao nosso vídeo. Eu estou falando então, lembrando que todos os nossos desenvolvimentos estão em Google Colab, que usa o Jupyter Notebook, que é uma ferramenta bem legal, bem bacana. Google Colab é livre, gratuito, os códigos são livres, gratuitos também. Está tudo em Python, Google Colab. Então vamos lá, muito bem. Então, pessoal, o que que eu queria dar de noção geral aqui para você saber? A maioria das pessoas não percebe, às vezes, pessoal, que esses navios aqui, ó, tá vendo? Tem um navio aqui, ó. Deixa eu marcar com vermelhinho que fica mais fácil, né? Tá vendo? Ó, esse cara aqui tá operando um guindaste. E isso aqui, pessoal, esses guindastes são estruturas imensas para poder mover esses contêineres que têm toneladas. Então são estruturas bastante sofisticadas, vamos falar assim, no sentido de você tem que tomar um certo cuidado. Isso aqui não é uma operação de qualquer jeito, tá? Então veja que imagina que isso aqui é um prédio de 8 andares e tem um trilho, né, para mexer esse negócio. E você não pode simplesmente. Esse cara aqui não pode passar o outro, né? Ah, vou passar, vou pular o outro. Não tem como, certo? E por que que eu estou falando isso? Você também tem que ter algumas restrições em relação à operação, tá? Então, quando você tem aqui um navio, ao invés de olhar container a container, você tem uma divisão por baias. Essa divisão por baias, ela é útil para quê? Para justamente nesse momento em que você quer representar a simulação ou a operação desses guindastes, tá? Então aqui todos os artigos científicos meio que usam isso e na pior das hipóteses, você pode usar aqui a baia, tá vendo? Isso aqui é uma visão de cima, tá? Do navio. E aí você tem a baia aqui e dentro da baia você tem uma série de containers. A pilha, você tá vendo de cima a pilha, ok, pessoal? Então aqui você tem uma visão lateral e quando você olha de cima é essa visão. E por que que eu estou mostrando isso aqui? Porque, obviamente, essas estruturas você vê que, por exemplo, esse guindaste aqui, ele ocupa três baias. A estrutura, ela tem uma estrutura lateral, por questões de estabilidade, ela não pode ser uma estrutura finazinha. Imagina um negócio fino e alto, o que que você acha que vai acontecer? Enfim, não vai ser legal, né? Então ela tem toda uma estrutura para poder fazer a movimentação segura dessas cargas, tá? E aí isso, obviamente, vai ocupar mais uma baia, como está dado nessa figura, e você tem que ter uma distância mínima entre esses guindastes, e isso impacta na operação, que é a noção que eu vou dar para vocês agora, tá? Então aqui você tem o navio, tem o quay crane, né, que chama guindaste portuário. Aqui você tem as baias, né? Enfim, e a movimentação tem que seguir isso. Então só para ilustrar para vocês como é que isso pode impactar, pessoal, vou mostrar aqui para vocês o seguinte, ó. Deixa eu mostrar. Você tem um navio aqui, então o que que eu fiz? Eu tenho a visão de cima do navio, né? Eu coloquei um primeiro guindaste aqui na primeira baia e um segundo guindaste aqui na última baia. Poderia ter aplicado esse tipo de localização inicial do guindaste, tá? Então, no tempo zero, eu faço isso, essa distribuição, certo? O que que acontece? Esse cara aqui é o total de trabalho, quanto tempo vai gastar para eu fazer a movimentação de containers ali dentro, uma unidade de tempo. Então, no tempo 1, eu gastarei, farei esse trabalho, aqui eu poderia ter reduzido, né? Poderia ter botado um 2 para dizer, olha, eu fiz um trabalho ali, mas ele está em processamento. Quando é que vai terminar? No tempo 3. O que que eu poderia ter feito nesse ínterim, né? Vamos falar assim. Eu poderia ter gastado uma unidade de tempo movimentando, ou 2 unidades de tempo movimentando esse guindaste para cá, tá? Ou uma unidade de tempo.
Vamos falar assim, eu poderia ter gasto uma unidade de tempo movimentando esse guindaste 2 para a próxima baia. E aí, nesse caso, pessoal, o que aconteceria? Se eu gastar uma unidade de tempo movimentando, aí eu teria mais uma unidade de tempo processando, e além disso, gastaria mais unidade de tempo processando aqui. Mas se eu considerar que a movimentação é um tempo desprezível em comparação com o tempo de processamento, então no instante 2, por exemplo, ele já estaria operando aqui. Aí no instante 3 ainda estaria operando, mas o que acontece é, esse cara daqui vai terminar só no instante 5. Vamos fazer o seguinte, né? Só no instante 5 o trabalho do guindaste 2 vai terminar nessa baia. E aí, veja o seguinte, do instante 3 até o instante 5, esse guindaste 1 vai ter terminado o trabalho dele na baia 1, mas ele ficou travado porque tem que ter essa coisa da distância mínima. Então, o que que a gente fez aqui? A gente criou regras em que a gente determina duas regras que determinam a posição dos guindastes. A primeira regra é na primeira baia e a primeira regra é tal que o primeiro guindaste fica na primeira baia e o segundo guindaste fica no meio do navio, tá? No meio mesmo, no meio geométrico. E aí tem uma segunda regra que esse meio não é um meio geométrico, não é metade, né? É um meio do total de trabalho, certo? E outra coisa importante, a gente também, nas nossas regras de criação de movimentação dos guindastes, a gente estabeleceu que eles sempre se movimentam para a mesma direção, ou para a esquerda ou para a direita, enfim, certo? Por que isso? Porque existe um artigo que prova que se todos os guindastes se movimentarem na mesma direção, você não perde a melhor solução, a melhor forma de processar ou de realizar as tarefas de carga ou descarga, que seja ali o trabalho que precisa ser feito nas baias do navio, tá? Então, se todos se movimentarem para a mesma direção, não há perda não há, do ponto de vista teórico, a perda da melhor solução. Você consegue ainda assim encontrar a melhor solução, tá? Em termos de tempo, de gastar o menor tempo possível, tá? Bom, pessoal, eu não entrei no código aqui, por quê? Porque eu gasto lá na playlist lá um tempo razoável explicando, e na playlist tem na descrição do vídeo o código. Aquele código foi um esforço interessante, digamos assim, de combinar conhecimentos de simulação que eu tenho, né, de eventos discretos, com essa questão de movimentação do guindaste, de não fazer movimentos que não podem ser feitos, como eu estou mostrando aqui, tá? Então eu combinei essas duas coisas e gerei as duas regras lá. Então depois, se vocês quiserem, vocês vão lá na playlist e na descrição do vídeo da playlist tem os códigos e vocês podem dar uma olhadinha. E também tem referência ao artigo em que eu falo sobre isso, tá? Bom, próxima aula então, pessoal, a gente vai falar ali, vai dar uma visão geral sobre como é que é. Bom, agora eu tenho regras de movimentação, né? Do guindaste, mas eu tenho todo um simulador que eu já fiz de operação do navio. Como é que eu combino essas regras de operação do guindaste com o simulador do navio? E é isso que eu vou falar rapidinho, vou dar uma visão geral na próxima aula, então, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E aguardo vocês na próxima aula, então. Um abraço e até lá. Tchau!